Ora viva, fala-vos Manuel Moreira de Naturmed Medicinas Naturais, especialista em medicina tradicional chinesa de outras áreas orientais, como macrobiótica, etc. Hoje quero falar sobre como prevenir e tratar cancro. Não é? O cancro está a ser uma epidemia, digamos assim, a nível mundial, onde cada vez há mais pessoas sofrendo dessa doença. Não é? Então vamos falar sobre as causas, sobre a prevenção e sobre o tratamento. Não é? Em nível da medicina convencional, portanto, há bastante controvérsia acerca das causas do cancro. Há muitas teorias, não é? Baseada na acidez sanguínea, baseada em vírus, baseada em muita coisa. Não é? Contudo, segundo o professor Tomo Kikuchi, não é? Portanto, cerca de 80 a 90% dos cancros ocorrem precisamente por efeito iatrogénico, isto é, provocado por esse tipo de medicina, não é? Portanto, por exemplo, exames radiológicos, tratamentos com radioterapia, portanto, isso mesmo é provocador de cancro, não é? Para além de medicamentos químicos, etc. Não é? Na medicina natural, em particular na medicina tradicional chinesa e na macrobiótica, portanto, que eu conheço melhor, portanto, as causas do cancro são bem claras e compreensíveis. Então, para tratar qualquer doença, o foco deve estar no doente e não na doença, não é? Portanto, o foco deve estar baseado nas causas e no processo de evolução da doença e não em meros sintomas, ignorando o passado, portanto, ignorando as causas, não é? Ignorando as consequências também futuras e em relação à doença, em relação também ao tipo de tratamento, não é? Também o foco deve estar centrado numa perspectiva global, numa visão global. Portanto, seja quem está a tratar, seja o próprio doente, seja a pessoa que está a ajudá-lo. Não é? Portanto, é importante ter uma perspectiva global, abrangente, holística. Não é? Portanto, tendo em conta o doente, tendo em conta a família do doente, por exemplo, o ambiente, os hábitos do doente, a mentalidade do doente é muito importante, é fundamental. Não é? E não ter apenas uma abordagem meramente analítica, desintegrada de todo, apenas momentânea, superficial. Não é? Então, etimologicamente, remédio nas línguas ocidentais, não é? Significa ajustar para o meio, como uma balança, promover o equilíbrio na proporção adequada, né? Como a palavra médico tem a ver está relacionado também com mediar meio, né? Equilíbrio do meio, portanto, o caminho do meio, portanto, como no budismo há o conceito do caminho do meio, né? Portanto, aqui não é 50% para cada lado, a ideia não é essa, a ideia é estar na proporção correta, na inclinação adequada, né? Também, por exemplo, a palavra remédio em japonês, portanto, é feita com o caractere de erva mais o caractere de alegria equilibrada. Então, mais uma vez, a ideia de equilíbrio. Né? Então, tradicionalmente, portanto, não havia grande diferença entre alimento e medicamento. Aliás, por exemplo, o célebre aforismo de Hipócrates, o médico considerado o pai da medicina ocidental, né, dizia que o teu alimento seja o teu medicamento. Né? Então, é muito importante isto, né? Portanto, hoje em dia as coisas estão invertidas, infelizmente. Não é? Portanto, também na medicina tradicional chinesa, portanto, uma planta medicinal é considerada tanto mais segura, ou melhor, é considerada tanto mais superior, portanto, de qualidade superior, quanto mais segura for. Então, nesse conceito, digamos, no limite, o alimento será a planta mais segura, não é? Ou será o medicamento mais seguro, não é? Muito interessante isto, não é? Portanto, o alimento, portanto, é uma coisa mais suave, é mais segura, portanto, já o remédio ou o medicamento, portanto, é mais forte, é menos seguro, portanto, é mais extremo, ou muito yin, ou muito yang, ou muito quente, ou muito frio, não é? E também pode conter toxicidade, não é? Claro que os alimentos também podem conter toxicidade, mas é mais fácil de encontrar em medicamentos, mesmo naturais, do que nos alimentos. Né? Portanto, mas hoje em dia, na medicina convencional, usa-se principalmente medicamentos químicos, portanto, tóxicos, venenosos, radioterapia, portanto, que é cancerígena, cirurgia, portanto, não vai tratar a causa nem o processo. Portanto, para tratarmos o cancro ou qualquer outra doença, precisamos desenvolver uma mentalidade que compreenda as causas básicas e profundas da doença, portanto, neste caso do cancro em particular. Né?
Então, portanto, o cancro, tal como as outras doenças, mas mais do que qualquer outra, né? Portanto, não é uma doença localizada, é uma doença sistémica, é uma doença que envolve o corpo todo, e não só o corpo, a mente, os sentimentos, as emoções, né? Portanto, não adianta estar a extirpar o tumor, tirar o tumor, né? E deixar lá tudo na mesma, né? Não vai funcionar, né? No limite, essa é uma questão de tempo, depois vai aparecer mais tarde, noutro sítio, ou até no mesmo sítio, né? Portanto, o cancro é uma doença generalizada, multifatorial, portanto, sistémica, portanto, mesmo antes de ter metástases, né? Portanto, todo e qualquer tipo de cancro é o resultado final da evolução de outras doenças menores, né? Outras doenças menos graves, né? Pronto, eu podia citar aqui imensos casos de cancro de diversos órgãos, portanto, não vou fazer, porque, pronto, para não me alongar demasiado, não é? Então, mas, por exemplo, o cancro, e também vou dar apenas 3 exemplos aqui de alguns casos de cancro, podia dar aqui dezenas de exemplos, não é? Portanto, por exemplo, no caso do cancro do estômago, evolui a partir, por exemplo, de úlcera, azia, enjoo, etc. Cancro da mama, evolui a partir, por exemplo, menstruação irregular e dolorosa, nódulo na mama, extirpação cirúrgica do útero, ovários, etc. Por exemplo, cancro intestinal, evolui a partir de prisão de ventre, diarreia alternadas, hemorroides, inflamação intestinal, etc. Né? Pronto, e a lista é quase interminável. Né? Então, por exemplo, na radiação, por exemplo, ora só um momento. Por exemplo, falando, já agora vou dar mais um exemplo, por exemplo, o cancro no sangue, né? Que isso é importante falar, né? Por exemplo, o cancro no sangue, portanto, também chamado cancro hematopoético, por exemplo, leucemia, linfoma, mieloma múltiplo, etc. Né? Portanto, a leucemia é um cancro dos glóbulos brancos, o linfoma é um tumor cancerígeno das células linfáticas, o mieloma múltiplo é um cancro dos plasmócitos, portanto, um tipo de glóbulos brancos, né? Então, por exemplo, a leucemia é encontrada mais em países e famílias mais carnívoros, né? Tal como os casos, por exemplo, da Eva Perón, né? Que foi atriz, líder política e esposa do ex-presidente da Argentina, Joan Perón. Né? Portanto, o presidente ofereceu como prémio ouro em barra, anunciado nos principais jornais do mundo para quem a curasse, mas não apareceu ninguém. Né? Também, por exemplo, após os bombardamentos com as bombas atómicas, portanto, usando radiação nuclear, né? Em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, apareceu um grande número de pessoas com leucemia. 10 a 15 anos depois, ainda os bombardamentos, desses bombardeamentos, ainda apareceram vários doentes com leucemia. Né? Então, dessa radiação, né? Devido aos bombardamentos de Nagasaki, no Japão, em 1945, houve grande variedade de efeitos de acordo com a resistência e imunidade de cada pessoa, né? Por sua vez relacionada com hábitos de vida, estilo de vida, mentalidade. Né? Isto foi comprovado historicamente no Hospital de São Francisco Xavier, em Nagasaki. Portanto, todas as vítimas da bomba atómica do Hospital Clínico de Medicina Convencional Ocidental da Faculdade de Medicina de Nagasaki morreram de cancro do sangue. Né? Muito interessante isto. Contudo, no hospital vizinho desse portanto, um hospital pertinho desse, né, que foi o Hospital de São Francisco Xavier, dirigido pelo médico Dr. Shinichiro Akizuki, né, não morreu ninguém, portanto, apenas uma pessoa, como já vamos ver. Né. Portanto, ouviram bem, portanto, não morreu ninguém, apenas uma pessoa, portanto, nem mesmo nenhum doente, portanto, exceto um padre católico, já vamos ver. Né. Então, porquê é que todos esses pacientes desse hospital, portanto, porque é que não morreram? Nem os doentes, né? Então, porque eles seguiam estritamente as recomendações dietéticas do diretor, que era o tal médico, Dr. Shinichiro Akizuki, que era discípulo, portanto, foi discípulo do grande mestre, o professor Jorge Osawa, fundador da macrobiótica, né? Então, dizem que apenas terá morrido uma pessoa, que foi esse tal padre católico, que não seguia a alimentação macrobiótica, né? Então, chamavam a isso, ironicamente, o milagre do catolicismo, né? Por ele não seguir isso, então acabou por sofrer as consequências da radiação nuclear, né? E acabou por morrer. Foi a única pessoa que morreu aí nesse hospital por não seguir esses conselhos, né?
esses hábitos. Então, por exemplo, a leucemia, portanto, evolui a partir de, por exemplo, dando mais um exemplo ainda, a relação à leucemia, portanto, evolui a partir, por exemplo, de diarreia ou presente de ventre, frequentes, corpo mole, cansaço, etc. Portanto, falta de vegetais em geral e de cereais integrais na alimentação. Portanto, essa pessoa geralmente come mais alimentos de origem animal, como já falámos, né? Carnes, laticínios, ovos, frutas, animazia, doces, guloseimas, refrigerantes, etc. Né? Portanto, uma diferença fundamental entre a célula vegetal e a célula animal é que a célula, o âmago, portanto, no caso da célula vegetal, portanto, é clorofila. Né? O núcleo da clorofila é magnésio. O núcleo da hemoglobina, que é da célula animal, é ferro. Então, embora haja outras pequenas diferenças, mas essa é a diferença fundamental. Portanto, a base física do tratamento da leucemia e de outros cancros de sangue, também cancro em geral, deverá ser a alimentação aqui pela boca, não é? Portanto, principalmente baseada em cereais integrais, principalmente arroz integral e vegetais, não é? Então, por exemplo, cancro cerebral, por exemplo, evolui a partir de dores de cabeça, desequilíbrio, vômitos, etc. Né? Enfim, para não dar muitos mais exemplos, então, uma coisa é ter em conta, se os sintomas forem tratados com antibióticos, anestesia, cirurgia, haverá maior probabilidade de desenvolver cancro. Isto é muito importante que se diga, porque é a realidade, não é? Então, o cancro, por exemplo, do baço pâncreas, portanto, o baço do pâncreas, evolui a partir, por exemplo, de dor à volta do umbigo, ou da boca do estômago, atração por coisas doces, pancreatite, etc. Né? Pronto, podia continuar aqui vários, por exemplo, o cancro cutâneo, o cancro da pele, evolui a partir de intoxicação por medicamentos químicos, quimioterapia, etc. Né? Então, quaisquer tratamentos convencionais baseados em antibióticos, medicamentos químicos, quimioterapia, radioterapia, etc., são muito perigosos. Portanto, como diz o professor Kikuchi, o professor Tomo Kikuchi, portanto, o cancro é uma doença iatrogénica, portanto, isto é provocada pela própria medicina moderna convencional, né? Principalmente nesses exemplos que eu dei, né? Portanto, radiações, portanto, por exemplo, radioterapia, medicamentos químicos, etc. Portanto, para prevenir, tratar eficazmente, há que seguir hábitos e comportamentos naturais da medicina natural, particularmente da medicina tradicional chinesa e da macrobiótica, compreender e tratar a partir das causas com determinação, com autoconfiança, com perseverança, né? Agora, princípios ou fundamentais para enfrentar o tratamento do cancro de forma natural. Portanto, em primeiro lugar, autoconfiança em si próprio, né? Portanto, ter confiança em si próprio, eliminação do medo, né? Renúncia aos vícios, aos maus hábitos, portanto, evitar açúcar branco, evitar refrigerantes, evitar alimentos carregados de químicos, conservantes químicos, produtos animais, etc., medicamentos químicos, etc. E substituir por alimentos à base de cereais integrais e vegetais, medicamentos naturais, fitoterapias, armas medicinais, etc. Renúncia ao abuso de prazer sexual, né? Principalmente no caso de homens, porque, por exemplo, uma gota de esperma corresponde a 50 gotas de sangue. Portanto, como o cancro é uma doença consumptiva, uma doença que gasta muita energia, portanto, enfraquece muito a pessoa, se a pessoa ainda por cima exagerar no sexo, portanto, vai prejudicar, né? Então, adotar a proporção adequada entre exercício e repouso, portanto, é muito importante a pessoa fazer exercício ativo, embora suave, durante o dia, e também repousar o suficiente, dormir o suficiente. Né? Apanhar sol, portanto, é muito importante para a imunidade, a vitamina D, respirar ar puro, purificar o sangue pela redução de alimentos, né? Comendo, por exemplo, apenas 2 vezes por dia, muito, por exemplo, o jejum intermitente, né? Como hoje em dia se chama, não chama isso jejum, mas enfim. Pronto, é o nome que se usa, né? Portanto, ajustamento da qualidade e quantidade apropriada de alimentos, por exemplo, sem comer ou beber em excesso e comer alimentos naturais, biológicos, portanto no Brasil dizem orgânicos, né? Portanto, e adequados ao seu caso. Né? Também, muito importante a pessoa ter autocontrole emocional, evitando emoções negativas como ódio, raiva, ira, zanga, inveja, etc. Né? Portanto, medo, ansiedade, preocupação, tristeza, portanto, isso vai prejudicar muito a pessoa. Né? E também ter autocontrole mental. Então, fazendo, por exemplo, autossugestões positivas, por exemplo, do género, dizer, por exemplo, eu estou ficando curado, estou a ficar curado, etc. Né? Então, um exemplo, não é? A pessoa pode inventar outras afirmações positivas, não é? Agora, por exemplo, dando exemplo de alimentos específicos para a cura do cancro, por exemplo, a cevada perolada. Portanto, tenho aqui uma embalagem, por exemplo, de cevada perolada, né? Temos aqui à venda também, na nossa loja online, podem falar comigo.
também chamado lágrima de Nossa Senhora, o nome científico é Coix lacrima jovem. Portanto, contém 18 aminoácidos essenciais na proteína desta planta, e isso deve ser usado juntamente com a alimentação adequada, né? Dente de leão, taráxaco, né? Pode ser cozinhado, refogado, frito, pode ser enxado também. Tanchagem, também chamado carrijó. Algumas pessoas com cancro no esófago curaram-se com gargarejo de sumo diluído 5 a 6 vezes por dia, juntamente com a alimentação adequada. Nirá usa-se muito no Japão, em São Paulo utiliza-se muito, por exemplo, né? Principalmente nas pessoas japonesas, ou de origem japonesa, e aqui em Portugal também, em lojas chinesas, também se encontra nirá, né? Eu o como também frequentemente. Babosa, aloés, portanto, crua, ensalada, um insumo. Vários casos de úlcera e de cancro foram curados com o auxílio desta planta, cuidando simultaneamente da alimentação, né? O sumo de boboche, o sumo de umoboshi. Umoboshi é ameixa japonesa salgada, né? Isto aqui é uma embalagem de pasta de umoboshi, né? Então, mas o sumo da ameixa, quando está a ameixa inteira, né? Nota-se mais o sumo. Então, isso pode ser usado. Portanto, o médico japonês Dr. Masataka Akita curou-se do próprio cancro do cólon que ele tinha, tomando o máximo de quantidade desse sumo de umoboshi, né? O sumo de folhas verdes novas, por exemplo, o sumo de folhas verdes de rebentos de trigo são muito boas, misturado com alguns pingos de sumo da tal ameixa umoboshi, ou limão, portanto, ou sumo de limão, não é? Também, agora, a nível de alimentação fundamental para casos de cancro, portanto, cereais integrais, principalmente arroz integral, vegetais terrestres, algas marinhas, chás de cereais ou de plantas medicinais, mastigar 100 vezes ou mais cada bocado, é muito importante a mastigação, porque alcaliniza o sangue, etc. Facilita a digestão, etc, etc, né? Facilita a assimilação e por aí fora, né? Também não comer juntamente o cereal integral com os outros vegetais, com outros alimentos, deve-se comer separadamente, né? A pessoa come uma, ou duas ou três garfadas, por exemplo, de arroz integral e uma de outro alimento, uma, duas ou três garfadas de arroz integral e uma de outro alimento, essencialmente do princípio ao fim da refeição, não é? Exercício corporal diariamente, também repousar também diariamente o necessário, o sono necessário, né? Tratamentos, por exemplo, a pessoa pode fazer compressas, cataplasmas, pode fazer, é uma coisa importante, fazer imposição de mãos, né? A pessoa pode fazer assim com a palma da mão, pode dirigir em direção ao local onde a pessoa tiver o cancro, não é? Seja em si próprio, seja para curar outra pessoa, né? Então, fazer isto em cada aplicação durante uma hora, né? Com foco, com intenção, com convicção. É muito importante, né? Muito importante. Quem está a fazer a cura, né? Pode ser a si próprio, né? A pessoa deve visualizar o que isso está a ter efeito, né? Então, isso é muito poderoso, né? Também, a nível de tratamento externo, a pessoa pode fazer, por exemplo, massagem, manipulação, acupuntura, moxa-bastão, fitoterapia tradicional chinesa. Pronto, há várias, por exemplo, mesmo para efeitos secundários de quem fez ou quem está a fazer, por exemplo, quimioterapia ou radioterapia, né? Existem formas, nós temos aqui à venda na nossa loja online, por exemplo, Chemosport, para quem está a fazer ou fez quimioterapia, né? Há pouco tempo, por exemplo, né? Portanto, isto ajuda para minorar os efeitos secundários, né? E há outra forma também para a radioterapia, chamada Radiosport, né? Também este cogumelo medicinal, o reishi, é muito bom também para os efeitos secundários de radioterapia ou quimioterapia, né? Também por exemplo, há cogumelos medicinais muito importantes, por exemplo, o Cordyceps, né? O Cordyceps está aqui nesta embalagem, é fantástico para problemas cancerígenos, ou, por exemplo, o Coriolus, né? Coriolus versicolor, o nome científico, portanto, aqui está com o nome comercial de Immunoplus, né? E, por exemplo, o Maitac, né? Portanto, aqui, este Maitac Plus, que diz aqui na embalagem, né? Então, isto também está à venda na nossa loja online, portanto, podem falar comigo, se quiserem, né? Então, mas o tratamento principal é o mental, o espiritual. O tratamento complementar, então, é o físico, né? Então, é muito importante o doente aceitar a doença como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de consciencialização, de aprendizagem, de crescimento interior, né? Então, quando ficamos doentes, pobres ou com problemas de relacionamento, estrategicamente devemos assumir a nossa própria responsabilidade
Portanto, pelos erros, né? Por termos caído na armadilha, por termos caído na ratoeira, por termos caído no sofrimento, né? Consequência ou resultado dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos ou dos nossos comportamentos errados ou inadequados, né? Há, portanto, que aprender com os erros, né? Corrigir e seguir em frente, né? Então, a causa fundamental do cancro, portanto, é a estagnação, portanto, o entupimento, estagnação de alimentos, por exemplo, no estômago, nos intestinos, né? Por exemplo, o cocó que não sai, que fica ali estagnado durante dezenas de anos, então vai-se provocar cancro, por exemplo, né? Com o tempo, né? Estagnação de sangue, não? Inicialmente pode provocar um trombo, né? Esse trombo pode ir crescendo, aí começa a formar um tumor, né? Estagnação de energia, então, a estagnação de energia pode provocar endurecimento ali, né? Às tantas forma-se um tumor, né? Estagnação de emoções, as emoções também fazem estagnar a energia, fazem estagnar o sangue, estagnação de pensamentos também, né? Então, isso vai, com o tempo, pode desenvolver cancro, né? Então, portanto, há que aprendermos e treinarmos, portanto, a escutar o nosso corpo, a nossa mente e agir de acordo com as necessidades, não é com os desejos, com as necessidades, né? O que é necessário, né? Dar prioridade à necessidade e não ao desejo, né? Também esvaziar a mente quando necessário, portanto, aprender a meditar, por exemplo, descontrair, relaxar fisicamente também, né? Respirar fundo. Então, costuma-se dizer quando a pessoa está com um problema, olha, respira fundo 3 vezes que isso passa. Não é brincadeira, é mesmo verdade, né? Então, também a pessoa divertir-se saudavelmente, né? Portanto, é muito importante para a pessoa relaxar, descontrair, deixar as coisas fluir. Então, desfaz os bloqueios, né? Então, estas são as minhas propostas, as minhas sugestões, portanto, baseadas nos meus estudos, na minha experiência, né? Então, vejam, por favor, na descrição do vídeo a próxima formação que vou realizar ou novidades que tenho para vocês, né? Muito importante. Tenho aí a maneira de se inscreverem e tenho aí os meus contactos também para qualquer problema que tenham, seja de cancro, seja de outra doença qualquer, naquilo que eu possa ajudar, estou ao dispor, né? Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.